Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, e estamos juntos aqui para falar um pouquinho sobre música, né? E mais, né, adentro disso, os elementos musicais, né? O que compõe a música aí, que a gente às vezes não percebe, né? Ou não para perceber no nosso dia a dia, mas são aspectos muito importantes para quem quer estudar mais a fundo a música, para quem gosta de música, quer, né, praticar a música. Então a gente hoje vai falar um pouquinho sobre esses elementos básicos aí, elementos da música, tá? E se você tem interesse, né, nessa questão, né, musical, fique mais atento que os outros, né? Então vamos lá. Bom, primeiro, né, o que é a música, né? E o que é o som, né? O som é um fenômeno acústico, né? Sons são ondas produzidas pela vibração de um corpo qualquer, ou seja, se eu estalo meu dedo aqui, nós temos um som, né? Transmitida por um meio, né? Gasoso, sólido ou líquido. Por quê? Porque a música, o som, ele pode ser transmitido pelo ar, né? Transmitido através de um objeto, né, sólido, e também através da água, né? A gente sabe que a água transmite o som, né? E até mesmo os golfinhos, eles se comunicam por frequências dentro da água, né? Por meio de propagação de frequências regulares, né? Frequências contínuas ou não, né? Ou frequências paradas, né? Interrompidas, que são capazes, né, pelos nossos ouvidos, de interpretar, né, de ser captada pelos nossos ouvidos, de ser interpretada, né, pelo nosso cérebro. Então, se nós temos aqui esse som aqui, ó, primeiro, é um som de característica orgânica, né, e parece ser um som, se eu estiver com o olho fechado, parece ser o som de dedo, né? Até porque eu sei pela minha vivência o que são mãos e o que são os dedos, né? E é um som rápido, um som de rápida propagação, ele não é um som contínuo, ó. Né? Não é verdade? Então o timbre, olha de onde vem esse som, das minhas mãos. Então esse é o timbre, né? Então aqui nós já temos aí já um elemento, né? Bom, e como são, né? Como os sons são produzidos? Todos os sons conhecidos são produzidos por vibrações, por essa vibração que eu acabei de falar, né? Por esse tipo de vibração, né? Quando atingimos ou tocamos algum instrumento, né? Ou seja, percutir o instrumento, né? Uma parte dele vibra. As vibrações produzidas se deslocam formando ondas sonoras que são captadas por nossos ouvidos, né? Essa propagação é semelhante às ondulações que se formam na água, as ondas da água, né? Lago, quando jogamos uma pequena pedra, né? Aquelas ondulações ali são, né, as mesmas, né? Um exemplo das vibrações, das ondas de vibrações sonoras, tá, gente? Cada instrumento possui uma característica diferente, ou seja, uma forma de tocar, um timbre sonoro, né? Por isso, são tocados de formas diferentes, né? Todos os instrumentos não são tocados iguais. Os instrumentos podem ser dedilhados, como o violão, né? Percutido, né? Como as congas, sacudido, como os chocalhos, ou soprados, como as flautas, né? E também eles podem ser produzidos por interferências eletrônicas, né? Nós temos aí vários instrumentos, né, que utilizam aí a eletrônica para se produzir. Nós temos aí um exemplo aí, como as próprias caixas beatbox, né? E nós temos outros aí que tem aí já sons dentro delas aí. Então nós temos aí esses exemplos de sons, né? E instrumentos, beleza? Elementos formais. Olha só que quadro bacana, né? Os elementos formais são características próprias que dão forma à música, percebido pelos nossos ouvidos. São 5 os elementos, né, formais do som
e é articulado esses 5, né, elementos que se criam a música, beleza? Então, os elementos formais, eles são o quê? Densidade, né? Timbre, intensidade, altura, duração. Através da junção desses elementos, nós temos os elementos que vão estar presente. Claro que esses elementos eles estão presentes na música bem aí, né, sucintamente, para quem consegue observar, certo? E aí eles vão dar origem ao ritmo, à harmonia e à melodia, já na música pré-definida. Tranquilo? Composição, né? A composição é a técnica aí de criar, de escrever a música. Nesse caso, nós temos aí a composição em partitura, né, que já é uma composição de alguém que já estudou mais a fundo aí os termos da música, né? As composições são baseadas no conhecimento sonoro, né, no conhecimento de som, de instrumentos que o compositor conhece, que o compositor adquiriu no local onde vive, né, e através da sua vivência musical. A música que cada um compõe depende do lugar e da época em que vive, dos sons que conhece e dos quais tem acesso, enfim, da sua história pessoal, escolhendo e articulando de formas diferentes a imensa variedade de sons a quais tem acesso. Existem compositores que criam música para apenas um instrumento, né? Por exemplo, violão. Existem compositores que criam peças somente para violão, mas eles vão, né, eles tendem a executar vários tipos de som no violão, né? Eles querem estudar mais a fundo o instrumento, tá? E já existem compositores que escrevem música apenas para voz, né? Letras, né? Apenas às vezes e para outros instrumentos aí, como é o caso de uma peça orquestral, tranquilo? Bom, aí nós temos o timbre, ó. O timbre é a cor, né, do som, aquilo que a gente estava falando. De onde veio esse som? Vem de onde? Vem da minha mão, né? A gente já entende que ele vem da minha mão, é de onde vem o som, é de onde está sendo produzido, então esse é o timbre, né? Tranquilo? Aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um instrumento ou cantor. Por exemplo, a flauta do clarinete, né? A flauta, aliás, desculpa, o clarinete, distingue a flauta do clarinete e o soprano do tenor, que nós estamos falando de voz no último, tá? Cada objeto ou material possui um timbre, né? Que é único, assim como cada pessoa possui um timbre próprio de voz, tão individual quanto as impressões digital. Então, nós temos aí 2 exemplos, a cítara chinesa, né? E a cítara suméria, a harpa suméria aí, né? Todas essas duas, elas possuem características iguais e características diferentes. Primeiro, uma característica igual, elas possuem cordas. Características diferentes, elas estão afinadas em afinações diferentes e são tocadas de forma diferente. Por quê? Porque na cítara hindu e na cítara chinesa, nós utilizamos aí a pentatônica. E já na harpa suméria, né, eles utilizavam aí o sistema tradicional, tranquilo? E veja que elas se distinguem, né, de tamanho, né, e de forma. Então aí nós temos aí provavelmente timbres diferentes, né? Tranquilo? A intensidade é a força do som, né? Quando você está passando aí por algum lugar, pela rua, geralmente você ouve um som aí de um carro, né? O som daquele carro, da buzina do carro, ele é um som intenso, né? Um som forte. Por quê? Porque ele tende a chamar a atenção de alguém, né? Então essa é a intensidade, né? Também chamada de sonoridade. É uma propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir o som, se ele é fraco, né? Se é um som de baixa intensidade ou se ele é forte, um som de alta intensidade, beleza? Que é os sons aí das buzinas.
Só que as buzinas ela também têm um som fraco. Às vezes, quando o cara ou a pessoa, né, quer dizer, ó, pode passar, ele faz só pam, né? Aquele leve toquezinho na buzina e aí nós temos um som de baixa intensidade. Não é verdade? A altura, né? Aí são as frequências sonoras que estão presentes aí nas escalas, né? Na escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Veja que cada nota ela tem uma altura diferente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então, cada uma está numa frequência diferente, né? Isso é altura, beleza? A altura não é só aquela questão de você falar um pouco mais alto. Esse quesito nós chamamos de amplitude sonora. Tranquilo? Né? Aqui nas questões de altura nós temos aí as frequências e as notas, né? Agudo, médio e grave. Tranquilo? E a densidade, né, é a forma aí, né, de sons, a quantidade de sons que existe no mesmo objeto. Por exemplo, aqui nós temos uma banda. Uma banda ela tem só baixo? Não. Uma banda ela tem só bateria? Não. Então nós temos um conjunto de sons diferentes, né? Esse conjunto de sons diferentes nós chamamos de densidade, né? Uma orquestra tem mais músicos que uma banda, né? Então nós temos uma densidade maior, né? Tranquilo? Que produzem aí sons simultâneos. Que bacana, né? A duração é o tempo que cada som dura, né, no espaço, né? Então aí nós trouxemos aí o exemplo do nosso saxofone, que é um som que, de acordo com o ar que você, né, exprime aí, que você solta, ele tem aquela duração de nota, né? Ou duração sonora, né? A flauta também é um exemplo de duração sonora, com tempos de durações maiores, que é o som da minha mão, né? E olha só, nós temos um som com curta duração, né? Ó, curta duração. Agora, se eu fizer... nós temos um som de longa duração aí, né? Então, a duração é esse aspecto sonoro, tá? Curta, né? Média e longa duração. Tranquilo? A harmonia, né? Já é o conjunto de notas, o conjunto de sons, aqueles simultâneos aí que estão sempre juntos, né? Então, quando você toca um violão, né? Você tem aí um som simultâneo, porque nós temos várias notas ao mesmo tempo. Quando você toca um violão e um cajón ou um chocalho, você tem também uma harmonia, porque você tem sons simultâneos aí acontecendo, beleza? A melodia, né, é a sequência de notas sucessivamente, não simultaneamente, uma nota depois da outra, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, né? Então aí nós temos a melodia, né? E o ritmo é, né, a junção da duração do som, o pulso, que é aquela, né, que nós vamos citar aí uma certa música, né, e um certo estilo musical. Tranquilo? Bom, aí nós trouxemos uma pequena atividade para vocês observarem, né? A música possui vários parâmetros, dentre os básicos, harmonia, ritmo e melodia, aos quais complexo, né, os mais complexos, com os parâmetros do som, altura, densidade, duração, né? Quando ouvimos o som de um trovão bem próximo, sentimos uma força sonora muito forte, que nos assusta, não é verdade? Esta força sonora está relacionada a qual parâmetro sonoro? Duração, altura, intensidade ou densidade, né? Aquele som forte do trovão, ele é o quê? É uma intensidade, né? Ele vem com uma intensidade forte, né? Que a gente faz com que a gente se assuste, né? Então esse é a intensidade, beleza? Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula. Até mais!